Boa noite, tudo bem? Vamos começar a live. Juliana já entrou, a Eliana, a Sônia, a Ana Célia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Se vocês puderem, já vão me dizendo como é que vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me enxergando aqui. Doraci, Regina, Rejane, Lala. Oi, Paula, tudo bem? Vamos aqui chamar já a nossa convidada, a Juliana. Sejam todos bem-vindos. Estão me ouvindo bem? A Juliana já está entrando. Boa noite, Sônia Maria. Olá, Olá, tudo bom, Ju? tudo bem? Cheguei. Bom te encontrar Eu aqui. vou mais aqui com você, Ruth. Nós entramos, né, para chamar o pessoal. Daí eu vi a Juliana toda linda. Eu falei, eu vou tomar banho, fazer uma repintura. Querida, você nasceu linda, você não precisa fazer nada, você estava sempre Ai, obrigada. Oi, Neire, boa noite. Vamos esperar só mais vamos, um pouquinho só para pra nessa. todo mundo pega uma aguinha. Nossa, Ruth, como tá frio, né? Aí tá muito frio Aqui tá também. muito frio. Acho que quando eu moro em Itu, né? Então, acho que quando faz frio, faz frio. Quando faz calor, né? O negócio é Ah, é tudo intenso, né? bem. Aqui também tá bem frio. Oi, Roseli, tudo bem? Olá, Elis. Vamos esperar só mais um minutinho, daí a gente entra. com certeza, vamos esperar. Como tá seu cachorro lindinho? Oi? Como está seu cachorrinho, seu bebezinho? Ah, dormindo. Ele fica bem A quietinho. minha tá aqui no meu pé, não me desgruda, Ah, né? é? Ela é minha Tá dormindo. linda. Bom, pronto, agora a gente pode já começar. Então, boa noite para todo mundo. Ana Lu Facchini entrou. Tatazinha. Bom, eu vou primeiro falar sobre mim, depois você se apresenta. Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Ruth Helena, tenho 20 anos como orientadora da Meta Real, sou nutricionista, tenho nutrição clínica funcional e sou apaixonada pelo método há 20 anos. E hoje a gente tem aqui o prazer de estar com a Juliana Hirsch, né? E agora ela que vai se apresentar. Bom, muito obrigada, Ruth. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu acho que é uma honra estar aqui, né, tendo a oportunidade de conversar sobre esse tema tão importante, né? Eu fui aluna do Meta e sou aluna do Meta, a gente já se conhece o quê? Uns 10 anos já. Eu acredito que sim. Meta com você, a primeira vez foi acho que uns 8 anos atrás, pelo menos, não? Foi Eu acho que foi mais ou menos isso. é, Na quitanda, né? aqui também, exatamente. E lá foi que eu, além de conhecer o método, né, me apaixonar pelo método e fazer completamente diferença na minha vida sobre o aspecto de entendimento do que é nutrição, né? A gente se conheceu, eu emagreci muito na época, né? Sempre minha vida foi cheia de altos e baixos com relação à comida, né? Mas na época eu emagreci muito e foi um processo muito, muito legal. Então, e aí, logo na sequência, eu engravidei. Engordei na gravidez e não perdi o peso da gravidez. E aí veio a pandemia, foi todo um processo de mudança de
casei nesse meio tempo, então foi tudo meio bastante tumultuado, vamos dizer, né? E aí eu ganhei bastante peso e não emagreci mais. Até que Você, a vida... você fez, assim, várias tentativas de emagrecer. Várias, várias, muitas. Muitas ao longo da minha vida, desde os meus 13 anos, né? Então, eu acho que o problema do peso, ele vem me acompanhando sempre, né? Assim, desde que eu me conheço por gente. E eu fiz muitas tentativas e muitos métodos diferentes, com todos os tipos de dieta possível. Eu acho que todo mundo que tem essa questão com peso já passou por todos os jejum, e só come carne, e tira carboidrato, e faz dieta da lua, faz dieta de todos os tipos. E isso, né, eu acho que faz parte da vida da pessoa que tem problema de emagrecimento, É. problema com peso. Então, sempre essa batalha tem Até que... quero falar uma coisa a respeito disso, né? Eu também, né, passei a minha vida inteira fazendo dieta, né? Regime. Então foi dos 13 anos até os 46. Oi, último! Sim, e daí uma coisa interessante, né, que eu caiu uma ficha, né? Caiu o cofre todinho. É assim que eu nunca considerei alimentar bem meu corpo. Ou eu comia muito, ou eu cortava tudo. Esses extremos, né, e essas fórmulas milagrosas e mágicas é algo que a gente tem a tendência de buscar, né, o processo, o caminho mais fácil para conseguir o que a gente deseja. Só que isso é uma ilusão, na verdade, né, porque o processo de emagrecimento não é uma coisa que você faz momentaneamente, é o processo de mudança de estilo de vida, né? Não adianta você fazer uma dieta maluca, emagrecer 10 quilos e falar, não, agora pronto, agora eu cheguei no meu peso, estou pronta para poder comer o que eu quiser, né? Eu vou comer como se fosse o último dia da minha vida, né? E aí chega no peso e aí engorda tudo de novo, porque tem as suas compensações. Fala, bom, eu vou emagrecer, emagreci, então agora eu posso comer, tô liberada. E não é isso, né? Eu acho que você ter um bom relacionamento com a comida, ele tem algo, você tem que ter um processo de emagrecimento, não é fazer um negócio momentâneo. Tem que ser uma mudança de chave mesmo. E hoje em dia, eu acho que está mais fácil para a gente conseguir um processo de reeducação alimentar, né? A gente tem muitas receitas legais, né? A gente tem as mídias sociais que ajudam muito a dar ideias de, né, uma boa nutrição, boas dietas, boas receitas para você fazer, para você se manter nutrido e feliz com o que você está comendo, né? Então, eu acho que tudo faz parte de uma mudança de estilo de vida que tem que ser feita, né? Então, eu acho que meu grande problema foi nunca ter entendido isso, né? E no fundo, eu sempre achei que eu, depois que fizesse um sacrifício para poder emagrecer, eu tinha que me compensar comendo o que eu queria e engordava tudo de novo, né? E o raciocínio, mesmo assim, eu até comento isso com os alunos, né? Eu comi bem pouquinho. Eu tenho que emagrecer. Daí eu não emagreci, então eu vou comer muito. Nunca você pega o método e fala, eu tenho direito a comer 100 gramas de É arroz. isso. Na hora que coloca 100 gramas de arroz, eles falam, é muito arroz, eu não vou emagrecer com isso. É. Tira. Né? Então, assim, a gente não se permite comer e não se permite emagrecer, né? E fica nesse conflito, né? E vira uma coisa muito louca, né? Porque não tem consistência, né? Esse é o grande problema, né? É a consistência. Consistência e também do entendimento de que não sobre a balança, é sobre o seu como ele está funcionando, né? O que ele está te dizendo, quais são os sinais que ele está dizendo para você com relação ao que você está fazendo com ele, né? Então, sinais a gente tem, né, Ruth? A gente tem a todo momento. A gente só não quer ver. Ou a gente finge que a gente não está vendo, né? A gente dá aquela enganada, a gente se engana, a gente dá uma de isso não é tanto problema assim, né? Eu acho que a gente vai numa onda, é uma onda, né? E até vai ter uma parte, né, da sua fala que você não foi na onda. Porque o caminho é ir para onda. Ó, quer emagrecer? Corta tudo, você vai emagrecer. Né? E se você comer, você vai engordar. Olha onde a gente fica, né? Daí tem uma coisa tão interessante que eu ouvi esses dias, que é assim, não existe um emagrecimento sem o estilo de vida,
não existe uma mudança de estilo de vida se você não se conhecer. Então a gente fala assim, a importância do autoconhecimento e a importância do conhecimento do auto. É isso mesmo, perfeito. Perfeito, mas é isso mesmo. Porque senão não dá, né? Não cabe, é desconexo, né? Então, eu acho que a gente observando e nos conhecendo, a gente tem condição de agir. Só que o agir é uma escolha. Eu digo que todo esse processo, ele é uma escolha, né? Ele é uma escolha desde o momento em que você vai numa festa e a família toda fala, mas você tá de dieta, é só hoje, um pedacinho faz Hoje mal. não é dia de fazer dieta. Essa cebolinha aqui é pra você, como você não vai comer, né? Então, eu acho que é o processo como um todo de você escolher mesmo, né? O que o seu corpo quer, o que você deseja e ter condições de falar, não, agora não é o momento, né? Agora isso não vai me fazer bem. Ou eu prefiro não ir por esse caminho, né? Ou então, Porque eu tenho um propósito. eu tenho um propósito, eu preciso cuidar da saúde, eu quero cuidar da minha saúde. Né? Então, existem coisas que são mais importantes e mais relevantes do que esse pedaço de bolo. Né? Porque você coloca numa escala, né, o que, que é realmente importante na sua vida, assim, eu comparo um pedaço de bolo no aniversário com umas 50 coxinhas que eu comi com a minha um ano a mais de vida com a minha filha. Olha a comparação, né? Quando você coloca na balança a saúde que eu vou ter para conseguir criar a minha filha versus um prazer de comer, daqui 5 minutos eu não vou nem lembrar mais do que eu fiz, só que ele vai estar acumulado aqui em alguma parte do meu corpo, né? Obstruindo alguma coisa. Atrapalhando algum processo, né? Uhum. Realmente são coisas que têm, daí passa a ter uma relevância muito pequena, né? E eu acho que essa consciência, ela só vem quando você está, ou primeiro, realmente afim de fazer uma mudança na sua vida, ou se é uma coisa natural já da sua vida, que sempre foi, né? Que também fica mais fácil. Ou se você passou por algum problema que te fez acordar, né? Então, eu acho que essas situações para mim são muito claras, né? E que sorte que eu tive de ter tido um problema. E Eu daí eu só queria começar assim, né, o início da sua história, que é uma história assim maravilhosa, né? Maravilhosa e fortíssima. É que assim, a gente percebe, né, o corpo meio trístico da forma que a gente está tratando. sim. Mas aí a gente fala assim, ah, não é nada, né? Amanhã eu começo, amanhã eu começo. Só que primeiro ele vai dando uns toques, né? Você olha no espelho, não gosta do que vê, a roupa não serve mais, e ele vai ficando cada vez menos sutil. Né? Então até a gente falou que essa live é uma live para as pessoas acordarem para isso, né? Porque a gente fica nessa história, 1 quilo a menos, 1 quilo a mais, 1 quilo a menos, 1 quilo a E mais, vai empurrando. Vai. vai crescendo, né? Então daí agora eu vou te passar a palavra para você contar a sua história. Eu acho que essa frase é muito, né, esse pensamento é muito maravilhoso, porque ao longo da minha vida eu tive muitas fichas que foram caindo a respeito do que eu estava fazendo com o meu corpo, várias. Então, uma esteatose hepática, qual que é o problema? Ah, é Tipo, só tá normal, né? Eles falam, é normal essa esteatose hepática. tem, tipo, a maioria das pessoas que fazem esse exame parece uma esteatosezinha. É uma fichinha que caiu ali. Ah, tá com a insulina 25. Ah, vamos 25. Nossa, mas isso aí toma um glifage que resolve. E a fichinha vai caindo. Até que um dia cai o cofre na minha cabeça. O cofre inteiro caiu com assim, ó, uma tonelada. Falou, minha filha, ou você acorda agora, ou você não vai ter mais. A próxima vez não vai ter outra chance, né? Então, o que aconteceu comigo, que aos 45 anos, no ano passado, em agosto, eu infartei num palco, num evento da empresa que eu trabalho, dando uma apresentação para 200 pessoas. Você é uma advogada, né? Eu sou uma advogada, eu estava dando um treinamento para um time de vendas enorme, eu estava com o microfone no palco e do nada, sem que eu tivesse nenhum sinal cardiológico, né? Então, assim, os meus exames cardiológicos em tese estavam ok,
né? Porque eles eram solicitados pela minha endocrinologista. Por que endocrinologista? Porque sempre tive a questão do peso e ela que cuidava das coisas, porque, vamos ver se também não dá para ajudar de alguma forma, com alguma coisa. Já pede então os exames cardiológicos aí para ver se está tudo bem. E os exames realmente vieram bem, né? Vieram meus exames de carótida sem gordura, o meu triglicérides sempre um pouquinho mais alto, mas nada também extremamente alarmante. E um eco perfeito. Ó, tá maravilhosa, Juliana. Pode seguir a vida. E aí, nesse dia, eu estava fazendo essa apresentação, comecei a sentir um mal-estar no palco. E não era nada do que a gente escuta como um infarto. Você fala, nossa, estou infartando. Não, porque o infarto em mulheres, ele é muito diferente do infarto do homem. E a gente não costuma escutar esse tipo de informação, né? Sim. Então, os sintomas na mulher, eles são muito mais sutis. Né? O homem, normalmente, o que a gente pensa? Tem uma dor aguda no peito, que irradia para o braço, que dá formigamento e que paralisa. O infarto na mulher pode não ser assim. Né? Então, eu senti um leve desconforto no peito, que ia um pouquinho para as costas, um leve falta de ar. É leve, tá, Ruth? Não é uma coisa que você fala, nossa, meu, que falta de ar. Não, assim, sabe, ofegante? Aham. E aí eu comecei a ficar com esse desconforto, como se eu tivesse corrido uma distância um pouco maior. E aí falei, opa, tô achando que é melhor encurtar minha apresentação, terminei. E me dando uma corridinha, imagina, corri até chegar no ônibus que ia levar os funcionários para São Paulo, né, na Vila Olímpia, que é onde o auditório fica, porque nós estávamos no Guarujá para ajudar. Do Guarujá até São Paulo, imagina, de ônibus, demorou muito tempo para chegar. E quando eu cheguei no ônibus, quando eu sentei no ônibus, eu comecei a sentir uma dor muito desconfortável. E aí foi nessa hora, Ruth, que o cofre caiu na minha cabeça de verdade. Porque aí essa hora eu falei, eu vou morrer. Foi o que eu tive. Você sente uma coisa muito estranha. Eu falei, isso aqui é um problema cardíaco, mas eu não imaginava que fosse tão grave quanto realmente estava acontecendo. Eu senti a morte, assim, sabe? Eu falava, meu Deus, ainda não. Eu tinha uma sensação de arrependimento, sabe? De remorso. Me deu uma sensação de remorso, porque eu falei, Ruth, eu falei, meu Deus, eu ainda não tô pronta para morrer. Eu ainda não fiz o que eu precisava fazer. Tipo, meu Deus, eu tô assim desse jeito. Eu não realizei meus planos, eu não criei minha filha, que tem 6 anos. Eu não posso deixar minha filha sem mãe, né? E aí aquela coisa na minha mente. E aí o que eu fiz? Eu falei, posso fazer nesse momento, que eu não tinha mais nada para fazer ali. Eu falei, é respirar. E foi o que eu fiz. Eu comecei a fazer as Daí a respirações sua profundas. amiga do seu lado também. Aí essa daí foi uma parte fundamental, né, Aham. no processo. Comecei a respirar e falei para ela, olha, eu estava com uma pessoa do meu lado que é uma pessoa maravilhosa, que é a Eliana. Eu comecei a respirar, a fazer as respirações profundas do yoga, sentindo aquela dor, sentindo aquele desconforto, vendo que a coisa estava ficando estranha demais. Comecei a respirar e ela do meu lado perguntou, ela é da igreja messiânica, perguntou para mim se eu aceitava que ela fizesse o jorei. Eu falei, claro, por favor, faça, porque eu realmente estou precisando. E ela viu que eu comecei a suar, que é um sintoma muito importante, né? Tava frio. É um sintoma muito importante de questões cardiovasculares, né? De quando você está tendo um infarto, as pessoas transpiram mesmo frio. E eu comecei a transpirar, e aí ela começou a fazer o jorei. Para quem não sabe, jorei é imposição de mão, né? Para transferência de energia. E é algo extremamente poderoso que eu confio e acredito muito. E ela ficou o percurso inteiro até a gente chegar em São Paulo, porque depois desse momento eu apaguei, eu tive um desmaio dentro do ônibus e eu acordei só em São Paulo. Eu já estava em São Paulo. Assim, os médicos dizem que essa apagada é muito fácil você não voltar, né, quando você está tendo um infarto. Mas pelo fato de ter respirado, pelo fato dela ter feito o jurei, que eu acredito que salvou ali naquele momento de crise, eu acordei, gente, bem, plena, sem uma dor. Não tava sentindo mais nada. E aí eu voltei, bati papo com ela, falei, nossa, eu tô ótima.
Cheguei lá na Vila Olímpia, o meu carro, entrei no carro, botei minha mala no carro e saí dirigindo de lá, em direção, dirigindo um trânsito, sexta-feira à tarde, uma loucura. Nossa. Fui dirigir, vale a pena eu dar uma paradinha no hospital, que tem ali em Barueri. Imagina, eu fui até Barueri dirigindo. Para ver o que aconteceu, só para tirar, né, para ter uma ideia do que houve, enfim, se aconteceu alguma coisa, eu já tomo alguma providência, caso contrário, eu vou para casa. Imagina, cheguei lá, assim que fizeram o eletro, fizeram o exame de sangue, já me botaram numa ambulância, eu já fui para São Paulo correndo para fazer um procedimento de emergência. E o meu coração estava completamente metido. Assim, era gordura nas artérias por todos os lados e a artéria principal do coração estava inteira entupida, inteira. E aí você fala, como é que eu podia ter uma artéria dessa tão comprometida e não ter um sinal evidente de que eu estava com um problema cardiológico? E eu não tive. Então, as questões cardiovasculares, elas são silenciosas, né? O que eu sentia muito, eu falava, nossa, gente, a única coisa que eu tinha, além de ver os meus exames, né, nessas condições, sempre um pouquinho pior do que deveria, é que eu sentia cansaço. Era um cansaço que passava um pouco do normal, sabe? Era um cansaço extremo. Mas aí sabe o que eu pensava? Eu falava, que não é cansado hoje em dia, gente? Tudo normalizando, né? Normalizar, vamos E normalizar. Não, quem que é não é? uma fadiga, uma fadiga. Era uma fadiga, era um negócio que eu falava, gente, não é possível. Eu, com 5 anos, vou ter uma vida assim, nesse estado de cansaço. Eu falava, não é normal. Mas em contrapartida, eu falava, não é normal por quê? Porque eu trabalho muito, porque tem estresse, porque eu tô gorda, porque tem, né, eu tenho uma filha Eu quero pequena, que fica resolver tudo. resolver tudo sozinha, porque tudo, né, eu sou super mulher e eu faço, entendeu? E eu falava, mas é por isso que eu sou cansada, né? É só por isso. E não era. Né? Então, os pequenos sinais que eu tinha, às vezes eu sentia um desconforto quando subia uma ladeira, achava esquisito, mas também falava, é por causa do sobrepeso e tá tudo bem. Né? Então, eu falo, gente, a probabilidade de eu ter morrido neste infarto com 45 anos, muito grande. Né? Muito grande. E aí eu falo, bom, eu tive uma chance e tanto de ter uma nova vida, de fazer diferente. E eu vou aproveitar essa chance que eu tive. Né? Então, lá no hospital, eu já tinha consciência plena de que aquele corpo não me pertencia mais, Ruth. E que eu precisava tomar uma providência efetiva com relação ao meu peso. Né? Eu estava com 90 quilos. E a coisa foi tão complexa, a minha capacidade cardiovascular ficou tão reduzida por conta do tempo que eu demorei para chegar no hospital e da magnitude do meu infarto, que ele comprometeu o meu músculo e ele ficou com a capacidade de 30%. Então, aí tudo foi difícil, foi complexo. Eu ainda peguei Covid no hospital, foi muito difícil. Então, o que eu ouvia muito lá relacionado à alimentação? Né? Tinha muitos nutricionistas que entravam lá para conversar comigo, para saber o que eu, né, comia, o que poderia servir e tal, como praxe do processo ali, né, de internação. Só que até lá no hospital, eu recebia uma alimentação que eu olhava e falava, mas isso aqui não tá certo, gente. Sabe? Tipo, lanche da tarde, 3 pães francês com manteiga e geleia com açúcar. Eu falava, gente, mas não dá. Assim, isso daqui é uma coisa que não me cabe mais, né? Então, um lanche da tarde, porque lembrava do processo do meta. Eu falava, eu sei o que eu tenho e não é isso aqui. Então, lá dentro do hospital, eu já comecei a ficar mais atenta com essas questões. E olhar mais calma e ficar mais, né? Falar, bom, isso daqui não vai, O que eu eu não vou vou. trazer para dentro de mim a partir desse susto? Então, assim, não comia lá dentro do hospital. Eu falava, pô, mas eu só podia colaborar, né? Porque é impressionante, coisa processada. Eu falava, gente, não, isso não combina com o meu estilo de vida agora. E lá mudou a minha ficha. Eu falei, é isso que eu tenho que fazer. E aí, quando eu tive alta, depois do procedimento, de ter colocado, né, 3 estentes no coração,
né, e ter ficado com o coração bem fraquinho, com uma alta médica dizendo o seguinte: vida normal. Vida normal. Pode comer, pode tomar um vinho, pode fazer o que você quiser, só faça atividade física, mas continue fazendo o que você sempre fez. Aí eu ouvi essa frase e falei, mas gente, não tá colando com sabe, ação com reação, com resultado, não tá ornando isso daqui. Não tá, né? Falei, bom, se eu fizer as mesmas coisas, em muito pouco tempo eu vou ter o mesmo resultado, vou estar aqui de novo, colocando mais stent, ou infartando, ou até morrendo. Eu falei, não, agora chega, né? Agora chega. Então, Ruth, eu comecei um processo de transformação genuína mesmo, mas de todos os aspectos da minha vida, e o principal foi a alimentação. E aí eu comecei a cuidar dela, fazer o programa com todas as informações que eu já tinha, e comecei a emagrecer muito. Por quê? Porque eu estava muito inchada, e por causa também do processo de, né, cardiovascular, estava super inchada, e não sabia que era por causa disso. Eu comecei a fazer atividade física no passinho da tartaruga, mas eu fazia 7 vezes por semana. Você disse que você começou assim por metros, né? Metros. Metros contados, porque eu não conseguia mais. Era muita fraqueza, eu tinha arritmias fortíssimas por conta da fraqueza do coração. E o médico disse, olha, a recuperação do músculo que você perdeu acontece em até 6 meses depois do infarto. Tá bom? Tá bom. O que eu fiz? Eu peguei essa informação, eu falei, agora eu vou me dedicar ao máximo para conseguir recuperar o meu músculo, o máximo que eu puder, vou fazer minha parte. Então, dieta, atividade física, 7 vezes por semana. Mesmo devagar, não tem problema. Vamos no passinho da tartaruga. Eu ia fazer reabilitação no hospital, foi tenso o processo. E aí, chegou 6 meses, eu tinha recuperado, tipo, 5%. E eu falei, não é possível, gente. Eu falei, não. 5% do meu músculo, eu fiquei assim muito chocada, sabe? Eu falei, nossa, mas eu fiz tudo que eu podia, né? Eu falei, então, infelizmente, estou fadada a ficar desse jeito. Só que eu continuei com o meu processo. Eu falei, nesse corpo vai ter gordura que for preciso ter, né? Não vai ter gordura em excesso, eu não vou ver gordura acumulada em nenhuma parte do meu corpo, porque se está acumulado fora, vai estar acumulado dentro também. E aí eu comecei a emagrecer e cheguei né, no marco de 30 quilos. E aí fui fazer um outro check-up com 9 meses, né, para saber se estava tudo bem. E o médico fez um eco e olhou para mim e falou, mas Juliana, o que você fez? Tipo, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu o quê? Ele falou, quanto que estava a sua capacidade anterior? Assim? Cardíaco. Não, tantos por cento. Eu falei, ele falou, olha para mim e falou assim, você recuperou nesses últimos meses 15% do seu coração, do seu músculo. Ou seja, ele tem uma força de uma pessoa normal. E aí eu olhei e falei, mas como isso aconteceu depois do... O que aconteceu para ter uma evolução tão grande assim? Aí ele falou, me fala, o que você tomou? O que aconteceu na sua vida? E eu disse, bom, eu emagreci 30 quilos, eu faço atividades físicas frequentes, né? Eu tenho atividade com mexe com músculo, eu tenho atividade Tem uma aeróbica, eu tenho várias... alimentação A minha saudável. alimentação super boa, anti-inflamatória, inclusive, emagreci muito e agora estou, né, num peso super bom. Ele falou, Juliana, sabe como, por que aconteceu isso com o seu coração? Porque você emagreceu. Eu falei, hã? Ele falou, sabe por quê? Porque o seu coração, sem sobrecarga, ele conseguiu se regenerar. Porque quando você tirou a inflamação, você tirou o peso em excesso, ele teve força para conseguir fazer o que ele precisava sem ter que se esforçar mais do que necessário. E aí eu falei, gente, olha o que o nosso corpo é capaz de produzir, de construir, de fazer total diferença quando você tem um corpo saudável, que está no peso, que está desinflamado. Ele se regenera, ele se cuida sozinho, ele sabe o caminho. Sabe, Ruth? Isso pra mim foi um negócio que me deixou, primeiro, orgulhosa pra caramba de mim mesma. Né? Sim, com certeza. Falei, gente,
eu continuei, eu não fiquei, né, com cara de ó, fracassada porque você não conseguiu recuperar a capacidade cardiovascular, mas que o meu esforço teve um resultado objetivo que vai fazer total diferença na minha vida, né? Então, os médicos de Juliana, você não tem noção do que você fez para você. Isso na sua velhice, na sua qualidade de vida, isso vai fazer total diferença no seu bem-estar, na forma como você vai viver, né? Ao invés de viver com um balão de oxigênio aí, ou com um tipo de incapacidade cardiovascular que é sempre muito complexo, você conseguiu recuperar seu músculo. E aí, para mim, foi uma vitória muito grande, Ruth. Eu falei, gente, as pessoas precisam saber dessa informação. Porque é muito valioso o que a gente pode fazer com a gente, né? Então, e aí, assim, é um simples ato de decidir, de uma escolha, né? O que a gente pode fazer com a gente, né, efetivamente. Juliana, daí você ficou muito mais presente, né, para o seu corpo. Você Muito. começou a gostar de fazer atividade física, né? Eu vi numa das suas dos seus stories, atividade física. Eu gosto de fazer atividade física, né? Eu, E daí, uma outra coisa, né? Eu acho que você não falou ainda, mas aí você ficou tão atenta ao seu corpo que quando você começou a sentir um mal-estar, você foi no cardiologista. é isso. Agora eu consigo observar os sinais do meu corpo muito facilmente, né? Assim, eu consigo por quê? Porque além de eu estar muito presente, conectada com o meu corpo, que eu acho que é um negócio que é uma grande sacada da nossa vida, né? Eu acho que a gente consegue estar com os gatilhos de falar, putz, eu preciso checar rápido. Não é uma coisa que eu vou deixar para amanhã. Acho que não é Porque, nada, né? Acho que não é nada. e a gente sempre vai falando, eu sempre tive essa mania de falar, isso aqui não é nada, isso aqui é coisa da minha cabeça. E não era. Então, se eu tivesse olhado, eu não teria infartado. Então, a atividade física, ela me traz mais presença também. É muito louco isso, né? Porque eu sempre odiei atividade física. A única coisa que eu gostava de fazer era yoga, e olha lá, né? Porque tinha parte da meditação, que era uma coisa que eu gostava, parte da respiração, mas eu sempre lutei muito para conseguir ter constância. E hoje eu não consigo ficar sem, é uma questão física. Me dói o corpo se eu não faço. Veja que loucura, me tornei essa pessoa, você entendeu? Então, e quando eu comecei a sentir, em razão da atividade física, um desconforto, falei, preciso ver, porque não é normal, né? Então, qualquer coisa diferente que acontece no meu corpo, está muito fácil de identificar agora, né? Mesmo porque eu dou estímulo para o meu corpo se manifestar, que antes eu não dava. Como eu era secretária, eu não conseguia nem ver que eu estava com uma obstrução no coração, porque eu não forçava o coração suficientemente para ele chegar num extremo de atividade para falar, opa, tem alguma coisa aqui. Não, era sempre ali no passinho e tal. Sempre ou levar minha filha no parquinho, ou coisinha bem. Entendeu? Por quê? Porque eu nunca tinha tempo. Porque estava sempre cansada. Porque sempre tinha outras prioridades na minha vida, que não eu, né? Então, hoje, eu estou na minha agenda. Seu nome está na sua O nome agenda. está na minha agenda, entendeu? A minha agenda não é só para minha filha, só para o meu trabalho, só para essas minhas atividades, não. Eu estou nela, né? Então, o que me dá prazer é prioridade. O que me dá saúde é prioridade. Eu preciso. Isso foi uma coisa muito importante, que eu tenho que estar bem para cuidar da minha filha. E se eu tiver, eu não vou cuidar dela, eu não vou cuidar de mim, eu não vou cuidar de nada, né? Ou Exatamente. eu cuido, ou eu cuido. Né? E aquela coisa, se eu ficasse numa cama debilitada, com um comprometimento gravíssimo no coração, isso é uma coisa que a gente não pensa, né, Ruth? Não, A não gente penso. nunca pensa, fala, Isso não nossa, vai se eu não acontecer comigo, né? Não vai acontecer comigo. Imagina, eu tenho agora só 45 anos. Se eu tivesse ficado numa cama, como é que ia ser? O trabalho que eu ia dar para meus familiares, que também têm as suas próprias vidas, que também têm as suas questões para tratar, ainda ter que cuidar de um peso que seria eu doente, né? Então, se a gente não cuida agora, por bem, ou a gente vai ter que lidar com um problema lá na frente, ou a gente vai ter que dar trabalho para alguém, né? E assim, a finitude da vida é algo que precisa ser mais lembrado. A gente não lembra disso.
A gente acha que a gente vai ser imortal, que a gente não vai morrer, que a gente não vai ficar velho. Gente, e assim, se eu tivesse lembrado disso antes, eu teria cuidado muito mais de mim, né? Eu teria me colocado nessa agenda antes, né, do que do chegar nesse extremo E que eu cheguei. aquela primeira frase que você falou inicialmente, né? Não é sobre peso, não é sobre balança, é sobre qual matéria-prima você está trazendo. Exato. Né? Você conhece como é que seu corpo funciona, né? Então, não é só comer, né? Entender que quando você come, quando você engorda, né? Esse tecido gorduroso, ele te inflama. Só dele existir, ele te inflama, né? Então, eu acho que assim, essa consideração que a gente tem que ter, né? Com a questão da saúde do corpo, né? E de todos os Exato. mecanismos. E você sabe que é uma coisa que o Meta Real me ensinou muito, que eu acho que é sensacional, né? Você escutar os sinais da sua fome física. E isso é algo que passou a ser natural para mim. Engraçado, né? Que no processo, no passado, eu fazia, mas eu precisava estar muito. Eu não tinha tanta facilidade de identificar, sabe? Quando realmente eu tinha uma fome física sem olhar no relógio. Hoje, eu sei, eu sinto meu corpo pedindo. Você entende a máquina. Eu entendi a máquina, exatamente. Mas eu precisei desinflamar para poder entender. Olha que louco, né? Eu precisei estar com o meu corpo funcionando direito, porque hoje meu intestino, gente, é um negócio assim que dá vontade de tirar uma foto. Durante o dia você começa a ficar feliz, você fala, por que eu estou feliz? Ah, lembrei. Lembrei. Feliz exatamente por isso. Porque é um esvaziamento completo. Eu lembro muito bem de você falando. Você tem que ter o esvaziamento completo do seu intestino para ver se ele tá legal. E eu falei, agora eu entendi o que é um esvaziamento completo. Porque eu me alimento tão bem que esse processo todo, de todos esses meses, Ruth, eu não tive uma gripe. Eu não peguei um resfriado. Eu não tive uma queda de imunidade, mesmo tomando um monte de remédios que eu preciso tomar. Eu não tive, Ruth. Então você vê, o processo do Meta Real, ele é um processo tão que faz tanto sentido, né? Porque tem que fazer sentido pra Tem que fazer gente. sentido, Tem que fazer senão sentido, porque você não se engaja no processo, né? Ele faz tanto sentido e não é só momentâneo, que é pro resto da vida, que ele faz com que você faça adequadamente e consiga se conectar com o que você está comendo, com o que você gosta, com a forma como você come, como é que seu corpo está processando aquele alimento, né? Tem alguns alimentos que naturalmente fazem melhor, outros nem tanto, outros que dão mais saciedade, outros nem tanto. Se você não está ligada, se está no automático, a gente não percebe, né? uma coisa que eu falo é assim, né? A gente habita um corpo, Sim, né? Então esse corpo falou, seja bem-vinda, Ruth, pode habitar, mas você vai ter que me alimentar bem. é Você vai isso, me colocar para dormir. é Quando eu isso. tiver sede, me dá água, né? Exato. Me leva para passear. E você não tem que dar conta de tudo. Vai aos poucos, né? E daí, quando a gente não faz isso, ele vem lá com o quê? Ação de despejo. É. Tipo, Não foi assim que a gente você combinou. não tá merecendo aqui, né? Esse corpinho bonito que você ganhou. Mas é isso mesmo. E aí, o que acontece, acontece essas coisas, né? Então, eu acho que o processo todo foi um processo que ele não foi um processo sofrido, né, sob o ponto de vista alimentar. Foi um processo bem tranquilo. Eu tirei da minha alimentação açúcar. Eu não ingiro açúcar de nenhum tipo. Ultraprocessados. E faz, gente, o Ruth, faz uma diferença, gente, que é um negócio que sim. Não é só na balança, é aquilo, não é sobre balança. É sobre a inflamação, é sobre todo o processo de como funciona o corpo, não é, Ruth? Disposição. Disposição. Então, porque às vezes você come uma coisa que tem, por exemplo, um presunto, que pode até fazer parte da sua vida, mas ele não cai mais bem, sabe? É uma coisa que você fala, gente, não tá legal, não é isso que eu quero colocar dentro do meu corpo, Meu corpo não né? fica feliz quando eu Ele não como quer esse tipo. isso, Ele incha, ele não né? quer, ele não tá afim disso aqui, ele não quer. Então, e eu sempre tive um problema muito sério de compulsão com pão francês fresco. Isso é uma questão minha, tá?
Então eu decidi não comer mais pão francês com manteiga. Porque eu acho que ele estava me dominando. E é isso que eu não queria que acontecesse mais. Tem um Então, valor afetivo ali, né? além de ter um fator afetivo, assim, era o que é fácil, sabe? Na rotina, naquela loucura que você tava lá, às vezes eu almoçava, tinha dia, Ruth, que eu comia, acho que uns 6 franceses. 2 de manhã, 2 no lanche, 2 à noite, às vezes até mais se o pão tivesse fresco, com uma manteiguinha aviaçãozinha assim, ó, aquela ali, sabe, que vai derretendo assim, pãozinho quente. Não dá. Então, o que que é? São escolhas, é isso aí. Então, esse pãozinho maravilhoso, eu não quero ele mais na minha vida. Porque Porque senão a gente, por ser prático, como você disse, né? A dieta da gente fica assim, pão, 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 né? E o que que você entrega de nutriente? Esse corpo, ele precisa de nutriente para formar neurotransmissor, para formar o coração, né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, né? e eu falava assim, eu falava para minha mãe, eu falava, mãe, nesse corpo aqui só vai entrar comida com nutriente. Não vai entrar comida vazia. Porque o que eu preciso fazer é isso. Eu preciso da comida que presta no corpo. Então, são frutas, são legumes, são verduras, são grãos, carnes, proteínas, ovos, leite. O que tem nutriente entra. O que não tem não vai entrar. E Comida de verdade, comida né? de verdade, gente. A Eu falo comida assim, lembra quando a gente estudou a tabela periódica? é, O que que é, é a tabela periódica? Tudo que tem no solo. Então, é isso mesmo. se você come a comida que vem da natureza, você entrega o que o corpo precisa, né? É exatamente. E o corpo realmente sente essa diferença. Porque, para mim, a coisa mais evidente de que o meu corpo gostou do que eu fiz foi eu não ter ficado gripada. Porque todas as dietas diferentes dessa que eu faço, primeira semana é assim. Então, é o sinal do meu corpo tá dizendo, você tá exagerando, você precisa fazer outras coisas, você precisa incluir outros tipos de grupos alimentares. E o que eu fiz foi algo que foi sustentável ao longo do tempo. Então eu continuo fazendo, né? As mesmas coisas, eu não mudei nada, eu não fico, sabe, bitolada ali. Eu faço o que meu corpo tá pedindo e é isso aí. Então eu tô muito conectada comigo, com o que eu tenho que comer. Na minha despensa não tem nada que eu não possa comer, que eu acho que é uma coisa que faz a diferença também, A né? geladeira, né, e o armário a seu favor, né? Meu favor, exatamente, Ruth, porque assim, se eu tiver uma geladeira ou uma despensa que tem coisas que me dão gatilho, né, de compulsão, no momento de fúria, no momento de apagão, que às vezes pode existir, eu não sei como é que eu vou me comportar, né? E eu sei que o meu corpo deposita gordura nas minhas artérias. Isso é fato, eu já sei disso. Fato. Então, eu preciso fazer o quê? O que eu tenho que fazer. E eu tive um grande exemplo, Ruth, que foi meu pai, né? O meu pai, por isso que eu tomei essa decisão lá no hospital, porque eu lembrei dele. Porque o meu pai, ele teve o primeiro infarto com 50 anos. Meu pai tá quase completando 80. E ele teve que colocar uns estentes ao longo da vida e tal. Mas meu pai sempre foi uma extrema nada. Ele levanta todo o santo dia até hoje, 5 horas da manhã, para fazer o aeróbico dele, para fazer a caminhada ou para fazer a bicicleta. Todos os dias, gente. Faça chuva ou faça sol. Quando está chovendo, ele vai no estacionamento do Extra, do Mercado Extra, para ficar lá dentro, que é coberto, para ele não perder o dia de atividade física. Alimentação sempre regada. Alimentação saudável, sempre magro. E ele sempre me disse, Juliana, você precisa cuidar. Tem que cuidar, você tem que fazer atividade física. Ele sempre falou. Juliana, essa coisa de engordar e emagrecer, Juliana, não é bom. Ele falava, você é uma sanfona, minha filha, tá cantando daqui a pouco. Eu falei, Juliana, não. Então, mantenha padrão. Mantenha esse corpo magro. Você não sabe como é que vai ser lá no futuro. Ele sempre falou, não foi por falta de falar, tá? E eu falava, não, pai, você tem toda a razão. Ano que vem tá lá nas minhas resoluções do ano e vai ser diferente. Vai ser. Sim. E eu falava, eu tô cansada de ter esse tema e não resolver. Eu tô cansada de ter esse item na sai dela. Falei, gente, parece que eu tô. Que não sou eu que mando no meu corpo, que é meu corpo que manda em mim, que alguma. Quem que tá mandando aqui, gente?
E eu senti essa, não sabe, Ruth, de não ter força o suficiente para tomar essa decisão, para fazer esse movimento por mim. E eu ficava muito frustrada, porque eu falei, não é possível, eu já consegui fazer isso antes, eu sei o caminho, por que que eu não faço? E não fiz. Então, se você está nos ouvindo aqui e você quer fazer, pega o meu exemplo, escute o que eu estou dizendo, que assim, sua vida vai ser muito melhor. E não só isso, né? Se a gente continuar esperando, né, o ano que vem, Ai, pode levar um susto do tamanho do seu. é, né? E não dá tempo, né? Porque eu tive muita sorte, Deus não quis que eu fosse. Assim, Tinha eu uma falo, missão ainda, com certeza. não, tem uma missão, isso sem dúvida nenhuma, sabe? E assim, depois disso, a minha relação com a minha filha é uma relação muito mais próxima, né? Eu fiquei 6 meses afastada, Ruth, do trabalho. 6 meses. Então você fala, nossa, 6 meses é muito tempo, né? A minha sorte é que eu trabalho numa empresa muito legal. E que eles foram muito solidários com o meu processo, né? Que Eles lindo, ficaram né? muito preocupados com isso, com o que aconteceu, né? Então, assim, me apoiaram estritamente, foi maravilhoso, né? Eles foram muito parceiros, porque outra empresa não teria tido, né, essa paciência que eles tiveram de me esperar, tá? Porque era tanto remédio, os remédios me deixavam muito mal, e foi um processo difícil de adaptação mesmo, sabe? E hoje eu tomo muitos remédios, porque principalmente no primeiro ano pós-infarto, você tem que ter um suporte medicamentoso muito grande, apesar de alguns deles eu não ter necessidade mais, porque já estou com meus índices super bons, né? Então, por exemplo, o Jardiance, que era um remédio que eu tomava para da insulina, eu não preciso mais, porque a insulina está, ó, Você reverteu. reverti. Hoje eu fiz um ultrassom e vi que eu não tenho mais esteatose hepática. Que bênção. Lindo por dentro, maravilhoso, você entendeu? Então, fica tudo bem, né? Quando seu corpo está com o peso correto, ele se cuida, ele sabe o caminho, entendeu? É, Então, eu gosto de falar peso correto e alimentação correta, porque às vezes a gente tem um peso correto, não, né, é verdade. sem comer, né? É porque você fica se privando, né? É isso. Não, a minha alimentação hoje, Ruth, você pode ver, eu vou tirar uma foto do meu. Nossa, Manda foto pra gente. a foto é até um orgulho, que você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. E a gente começa a amar, né, essa coisa de se cuidar, né? Nossa, total. A gente se cuida e porque a atividade física é uma coisa que é engraçado, né? Na atividade física, cuidar da alimentação que eu vou, né, que eu vou ingerir, é um ato de amor por mim mesmo, né? É um ato de autocuidado. Falar, não, hoje eu vou fazer uma massagem. Eu vou ter um tempo para mim, para fazer uma massagem, porque vai fazer bem para o meu corpo, para eu vou relaxar, sabe? E são coisas que, por exemplo, a atividade física, eu consigo perceber hoje que eu consigo. Hoje eu fiz outro dia 150 abdominais. Quando que eu faria isso antes? E não fiquei morrendo no dia seguinte com dor no abdômen, não fiquei. Eu falei, gente, isso é uma revolução na minha vida. São as pequenas coisas que você vai falando, nossa, eu tô ficando forte. Meu corpo tá gostando do que eu tô fazendo, sabe? E é tudo que você vai te dando uma satisfação, né, com você mesmo. Primeiro, por você ter força e resiliência e determinação para fazer o que você precisa fazer. É isso. E aí, quando você vai vendo o resultado, que seu corpo vai se transformando, que você vai se sentindo mais forte, mais disposta. Eu sou super disposta hoje, Ruth. Super disposta. Eu tenho muita Não dá disposição. para acreditar, né? Eu tenho muita Um disposição. ponto interessante, né, que eu ouvi na sua fala, né, assim, houve uma autorresponsabilidade, Sem dúvida. né? Então, quando, ó, vida normal, oba, vou entrar nessa. Daí você fala, não, não vou entrar nessa, não. Cadê a sua autorresponsabilidade? Você não quer, né, ver sua filha crescer? Então, É, não vai nessa história que pode tudo, né? Então, essa coisa da autorresponsabilidade que a gente está falando, né, é muito importante. Ruth, eu acho que isso é a grande chave do processo de mudança, sabe? De verdade. Eu acho que essa autorresponsabilidade é você não colocar o problema da sua vida nos outros. Ou então, Da circunstância. você se tornar vítima, né? A pessoa, eu não consigo, porque, nossa, minha filha só quer ficar comendo porcaria, eu vejo, eu acabo comendo, mas a culpa não é minha, né? Eu não faço atividade física porque eu trabalho muito e. Não tem essa. Não tem essa. Você não faz porque você não quer. Se você quiser, você vai fazer.
vai acordar às 5 horas da manhã e vai pra academia. Você vai levantar a hora que for para fazer o que você tem que fazer. Você não tem esteira em casa, você vai andar na rua. Se você não tiver, você vai pular corda, vai fazer o que você puder fazer. Então, esse negócio de falar, não posso porque não tenho tempo, é papo. Eu usei esse papo muito tempo, eu sei muito bem de todas as desculpas que a gente pode dar, sabe? É se autorresponsabilizar mesmo pela sua vida e pela sua saúde. Falar, não tenho saúde porque eu não fiz o que eu deveria fazer, ponto. Né? Porque muita gente fala, então o estente não adiantou nada, É, né? pois é. É muito importante. Então, assim, eu acho que essa convicção, né, que a gente dá conta É, da gente não colocar desculpas, né? dá. Lembra da frase, né? Quem quer arranja um jeito. Quem que arranja? Com certeza. Mas Ruth arranja mesmo, e eu sou prova viva disso, tá? De verdade. E eu acho que o Meta Real é um parceiro, é um aliado nesse processo muito importante. É Sabe uma por quê? rede de apoio, né? Além da rede de apoio, as palestras são palestras que são muito inspiracionais. E são palestras que fazem você pensar sobre o motivo pelo qual você não está assumindo essa responsabilidade pela sua vida. Isso para mim era a grande diferença do método. E outra, você ter um plano alimentar. Sabe assim? Fala, eu sei o que eu tenho que fazer, porque tá aqui. É fácil. Eu não preciso ficar pensando, eu não preciso ficar, sabe, me matando para pensar num plano. Eu falo, gente, e agora? O que eu faço? Não, você tem um processo pronto. É mais fácil você seguir uma coisa que já está estruturada, que já está testada, Que que não tem. dá trabalho também, né? Não dá trabalho. Você come, É enche o seu isso. tanque, você vai ter uma autonomia de fazer tudo que você Isso é precisa, exatamente isso. e daí você come novamente. Então, assim, é muito interessante porque de fazer o plano, a gente Uhum. coloca a rotina na vida, né? Sim. E as palestras que vocês dão, elas são palestras que, gente, para mim, sem brincadeira, são palestras que transformam a nossa consciência sobre a forma com a qual a gente se alimenta, a gente se cuida e a gente processa as nossas relações e emoções que podem estar relacionadas diretamente ao que a gente come, ao que a gente faz. É. Então, pra mim, é tipo uma são terapia, manja. Porque são coisas Hoje em dia, a MetaReal fez uma xícara, né? Uma caneca. MetaReal não é terapia, é terapêutica. terapeuta. Mas é mesmo. É exatamente isso. É isso que eu senti. Porque eu até comentei com a minha mãe outro dia. Eu falei, mãe, meta real é para fazer pacote vitalício. Não é para você. Porque se eu não tivesse ido no meta lá atrás, completei um ano, eu falei, beleza, cheguei no meu peso, já tô, ó, tô de alta. Eu deveria ter continuado todos os meses, mesmo no peso. Porque pra eu ter contato com essa informação, sabe? Para eu ter contato com esse conteúdo que me faz ter consciência sobre o que eu estou fazendo, sabe, gente? Eu acho que deveria ser vitalício, porque se você se descola disso, É, eu falo que o mundo profano vem e te engole, né? é bem o mundo profano, te engole, você fala assim, nossa, foi abduzida, o que aconteceu? Eu não tô mais aqui nesse planeta, tipo, o que que houve? O que que houve comigo, né? Então eu acho que, assim, para quem não conhece, tem a oportunidade, assista uma aula, porque eu acho que, sim, vale a pena. E ouçam o meu relato, que isso fez total diferença no meu processo, sabe? A minha vida mudou, porque eu consegui fazer um processo suave, saudável, sabe, com suporte emocional, né? E sabendo que eu tinha que comer. Então, assim, é bom demais, gente. É bom demais. Eu só tenho a agradecer a vocês, E viu? agora a bomba, bomba. A Juliana quer ser orientadora. Imagina a orientadora que ela vai ser. Ai, Ruth, você é maravilhosa. Já imaginou eu, orientadora do Materno? Ai, que delícia. Ó, é uma delícia ser orientadora, porque chega um ponto que você não sabe se ela é aluna ou é amiga, É, porque a gente tem o mesmo propósito, né? eu- Então, assim, é uma coisa que alimenta a e gente. não é só pelo propósito, né? São as mesmas questões, e às vezes questões emocionais que estão relacionadas ali, né? Porque o comer emocional é extremamente perigoso, né? Porque é uma necessidade que nosso inconsciente tem, só que se a gente entra no automático, a gente não percebe o que a gente está fazendo com a gente, né? E esse é o grande problema.
Eu acho que eu comi muito para compensar o meu cansaço que eu tinha. E que era um cansaço exagerado. Eu tinha comida escondida na minha mesinha de cabeceira, Ruth. Então, e eu jogava os meus papéis escondidos fora para ninguém ver que eu tava comendo aquilo. Porque eu tinha vergonha. Pô, eu comi um saco de bolinha de chocolate com licor inteiro, grama, e não dei pra ninguém, sabe aquela coisa? Olha o ponto que a gente chega, A gente né? chega nesse ponto. E eu escondi os papeizinhos pra não falar, comeu e não me deu. Falei, comi mesmo, comeu, eu não vou dividir. Tipo assim, não, assim. Eu falava, O meu que que Deus, tá comendo? Nodo? não, não. Comprava as coisas escondidas. Vê se tem cabimento em um negócio desse. Então, eu aposto que todo mundo que tem problema de peso já fez isso, uma loucura dessa alguma vez na vida, entendeu? Para não ser julgada, para não ter o olhar de repreensão do outro. Falar, pô, você reclama toda hora que você tá com sobrepeso e você não. E você simplesmente fica comendo bolinha. Então, para não ter o julgamento, a gente nem fala, né? Então, é isso. E aí, assim, eu preferia me poupar. Falava, vou comer as bolinhas aqui, o saco inteiro, para ninguém ver que eu comi. Entendeu? Não, olha o ponto, não dá para acreditar, né? Por que que a gente faz isso com a gente, né? Então, por exemplo, bebida alcoólica é uma coisa que eu também tirei 100%. Então, são coisas que eu sei que não fazem bem pro meu corpo. Então, uma escolha não ter mais. Poderia tomar uma taça de vinho, eventualmente? Poderia, mas não faço. Porque pode dar arritmia, tem outras complicações com as questões cardiovasculares que eu acho Sim. que preciso evitar, né? Então, E assim, o álcool não é um alimento. O corpo ele vai ter que processar de um jeito que, e, assim, na hora que ele tem que processar, o corpo perde nutriente para fazer esse processo de ter que tratar desse álcool, que ele não, tá, não é um alimento para ele, né? o intestino não gosta, e aí começa a complicar, né? Então, eu acho que a gente tá atento e fazer escolhas inteligentes, sabe? E eu acho que o Meta ajuda a gente a fazer esse processo muito bem, de verdade. E olha que eu já fiz de tudo nessa vida, viu, Ruth? Você sabe, né? Sim. Todos os métodos, as dietas, as nutricionistas, os remédios, né? Porque a moda Ozempic, que é a coisa mais louca do mundo, né? Porque o Ozempic você toma um remédio para você passar mal para você não comer. E aí se a gente para pensar e fala, meu Deus, o que ponto eu cheguei na minha vida, isso, né? Então é triste a gente ter que seguir por esse caminho, porque é um autoflagelo, né? Indireto. Óbvio que existem pessoas que precisam da medicação para questão de Sim, diabetes. sim. Quando você usa com a finalidade de emagrecimento, é muito triste, porque você está se prejudicando no sentido do mal-estar para ter uma consequência de não comer, E né? não saber o que pode acontecer mais à frente, né? Não sabe se isso vai ter alguma interferência em algum órgão do seu corpo, né? Porque o nosso corpo ele tem um órgão assim, normalmente mais frágil que vai sempre dando sinais de alerta, né? No meu caso é o coração, mas tem gente que tem estômago, rim, fígado, enfim, Pâncreas, né? pâncreas, e a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então, mas eu já usei o Ozempic também, entendeu? Então, eu fiz comigo. Só que eu não enjoava. Aí o que aconteceu? Nada. Só gastei dinheiro, você entendeu? Mas é bem por aí mesmo. Olha, tô muito feliz de a gente ter tido essa experiência, né, dessa live. Se as pessoas quiserem, a gente pode voltar, né? Porque é uma delícia estar aqui falando sobre isso. Né? Eu acho que essa coisa de falar sobre pé no chão, não existe milagre. Não, não adianta a gente achar fórmula mágica, gente. Eu busquei fórmula mágica durante alguns anos e olha o que deu, né? Eu busquei por 33 anos, mas graças a Deus eu conheci a meta e daí consegui. Ai, Ruth, você é maravilhosa, você é uma inspiração para mim, eu já te falei, você é incrível. As suas aulas são demais, eu amo. Gente, façam a aula da Ruth, vocês vão ver que delícia que é de aula. Eu amo. Olha, pode, agora quem quiser conhecer, né, vai ter os contatos da Pamela, mas logo, logo teremos a Ah, linda. Juliana como orientadora. Ai, meu amor, você é muito maravilhosa. Obrigada, viu, Ruth? Ai, que gostoso. Muito Tá bom, olha, nós fizemos a nossa 1 hora direitinho. Nossa, perfeito.
perfeito, né? O que a gente Perfeito, sabe. muito perfeito. Estou muito Eu feliz, também, viu? De ter estou Ai, emocionada. foi muito bom, né, Ruth? Muito bom, porque, sabe, é uma coisa, né? Tudo que a gente falou aqui é para todo mundo, não é só para quem está acima do peso. É Não, para quem não sabe comer, para quem não sabe como funciona, para quem acha que tudo é válido, comigo não vai dar nada, né? Mas uma nada de hora o corpo vem. nada, gente. Putz, isso daí é roubada, viu? É roubada. Porque a conta chega, pode ter certeza. E chega mesmo. Não adianta a gente tentar fugir, porque se a gente negligencia o nosso próprio corpo, ele vai dar os sinais para parar a gente, né? A minha dentista também foi pra ela, nossa, eu infartei e tal, logo alguns meses depois. E ela falou assim, nossa, que bom, né? Pelo menos o infarto te parou. Porque eu fui fazer trabalhando, assim, sabe? Ela limpando a boca e eu trabalhando aqui, coisa de louco, né? Assim, É, doideira. E ela falou com uma tão genuína assim, falou, que nossa, sorte que você teve isso. infartou, agora você pode parar, sabe? Eu falei, nossa, é verdade, me parou mesmo, mesmo, entendeu? E INSS, gente, eu vou dizer também que é uma tristeza, viu? É um drama. Tudo é dramático quando você tá doente. Então, cuidem da saúde, não da doença, que vai dar sempre mais certo. Muito obrigada, viu? Um grande beijo. Muito obrigada, viu? Um Fez beijo para todo mundo. um beijo, pessoal. Até o próximo. Até uma próxima oportunidade. Isso. Tchau, 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 gente. tchau.